No período pós-dilúvio, quando a Terra ainda exibia as marcas da grande catástrofe e as pessoas se esforçavam para se reerguer, surgiu um líder excepcional chamado Nimrod. Seu nome, que significa o rebelde, ou aquele que se rebelou, já indicava sua personalidade marcante e determinada. Entre os sobreviventes da inundação, ele se destacava não apenas pela sua força física e habilidade como caçador, mas também pela sua capacidade de liderança e visão de grandeza. Nimrod não era um homem comum. Desde jovem mostrava uma destreza incomum na arte da caça, conquistando respeito e admiração entre os membros de sua comunidade. Sua habilidade em rastrear e capturar animais selvagens era tão notável que logo se tornou conhecido como um dos melhores caçadores da região. Porém, sua grandeza não se limitava apenas às habilidades físicas. Ele também possuía um carisma natural que atraía seguidores e aliados. À medida que os dias se passavam e a humanidade se reorganizava, Nimrod emergia como uma figura de destaque. Sua liderança era reconhecida não apenas por seu grupo de caçadores, mas por toda a comunidade que buscava reconstruir suas vidas e estabelecer novos padrões de organização social. Sua visão de um mundo unificado e poderoso sob seu comando começou a tomar forma. No entanto, nem tudo era perfeito na vida de Nimrod. Apesar de suas habilidades e conquistas, havia algo em seu coração que não estava em harmonia com os desígnios de Deus. A Bíblia nos alerta sobre o desvio de caminho de Nimrod, indicando que seu coração se inclinava para direções que não agradavam ao Senhor. Essa ambiguidade em sua personalidade, marcada pela grandeza e liderança por um lado, mas também pela rebelião e desvio espiritual por outro, tornou-se um elemento central em sua história. A grandeza de Nimrod era inegável. Sua capacidade de liderar, sua visão audaciosa e sua habilidade em conquistar seguidores o tornaram uma figura lendária na história da humanidade pós-diluviana. No entanto, sua trajetória também nos alerta para os perigos da soberba e do afastamento dos princípios divinos. A história de Nimrod é um lembrete poderoso de como o talento e a liderança podem ser desviados quando não estão alinhados com a vontade de Deus. Nimrod não se contentou em ser apenas um líder local. Sua visão ultrapassava os limites comuns e ele aspirava ao domínio de territórios mais amplos. Com habilidade estratégica e determinação implacável, ele estabeleceu cidades e reinos sob seu governo, consolidando um vasto império que se estendia por terras antes desoladas pelo dilúvio. Sob a liderança de Nimrod, as cidades floresceram, as comunidades se organizaram e a civilização começou a florescer novamente. Seu reinado era marcado pela prosperidade e pelo crescimento econômico, impulsionados pela sua visão empreendedora e pela capacidade de atrair talentos e recursos para suas empreitadas. Entre todas as cidades que Nimrod fundou, uma se destacava como a joia da coroa de seu império, a cidade de Babel. Localizada em uma região estratégica, próxima a importantes rotas comerciais e rica em recursos naturais, Babel tornou-se o centro do poder e da influência de Nimrod. Ali ele ergueu palácios magníficos, templos imponentes e fortificações que inspiravam temor em seus adversários. No entanto, foi a construção da Torre de Babel que marcou um ponto crucial no reinado de Nimrod e na história da humanidade. Sua ambição não conhecia limites, e ele concebeu a ideia audaciosa de erguer uma torre que alcançasse os céus, um monumento que simbolizasse a grandeza e a unidade de seu império. As pessoas de todas as partes do reino foram convocadas para trabalhar na construção da Torre de Babel. Sob a supervisão de engenheiros habilidosos e mestres de obras experientes, a obra avançava rapidamente. Materiais de qualidade eram trazidos de longe, e cada detalhe da construção era cuidadosamente planejado para garantir a grandiosidade e a estabilidade da torre. Enquanto a Torre de Babel se elevava aos céus, a fama de Nimrod crescia ainda mais. Ele era visto como um líder visionário, capaz de realizar feitos que desafiavam até mesmo os limites. Sua influência se estendia além das fronteiras de seu império, atraindo a atenção e o respeito de reinos distantes e de povos diversos. No entanto, por trás da grandiosidade e do sucesso aparente, havia tensões e desafios. Nem todos concordavam com a visão de Nimrod e surgiam murmúrios de descontentamento entre os trabalhadores da Torre de Babel.
Alguns questionavam os motivos por trás da construção da torre e temiam as consequências de desafiar os desígnios divinos. Enquanto isso, nos bastidores do poder, intrigas e rivalidades se intensificavam. Ambiciosos cortesãos buscavam ganhar favor junto a Nimrod, enquanto outros tramavam nas sombras em busca de oportunidades para ascender ao poder. O reinado de Nimrod era uma teia complexa de alianças e rivalidades, onde cada movimento podia significar a ascensão ou a queda. A construção da Torre de Babel simbolizava não apenas a ambição de Nimrod, mas também as tensões e dilemas de uma era em busca de sua própria identidade e propósito. A torre emergiu como um símbolo ambicioso da grandeza e unidade que Nimrod almejava para seu vasto império. Seu projeto, concebido com meticulosidade e engenhosidade, visava não apenas impressionar o mundo conhecido, mas desafiar até mesmo as forças divinas que regiam o universo. A ideia da Torre de Babel não era apenas construir uma estrutura imponente, era expressar a supremacia e a audácia do reinado de Nimrod. Ele via na torre não apenas um monumento físico, mas um ícone que uniria seu povo sob uma mesma visão e propósito. Os homens se reuniram em torno desse projeto monumental, inspirados pela liderança carismática de Nimrod e pela promessa de grandeza que a torre representava. Engenheiros talentosos, arquitetos visionários e trabalhadores dedicados uniram forças para transformar a visão de Nimrod em realidade. Os materiais necessários para a construção da torre eram trazidos de longe, em caravanas que percorriam terras distantes em busca de pedras preciosas, madeiras resistentes e metais nobres. Cada detalhe da estrutura era cuidadosamente planejado, desde a base sólida até os ornamentados adornos que adornariam seu topo. Enquanto a torre crescia em altura e imponência, as emoções também se elevavam entre os trabalhadores e os habitantes de Babel. A expectativa e o orgulho de participar de um empreendimento tão grandioso impulsionavam os esforços de todos. Nimrod, cego pela ambição e pelo desejo de glória, não percebia os sinais de alerta que surgiam ao seu redor. Sua confiança no sucesso da Torre de Babel era absoluta, e ele instigava seus seguidores a trabalharem ainda mais arduamente para completar a obra que se tornaria sua maior realização. O projeto da Torre de Babel era mais do que uma simples construção. Era um símbolo de poder, ambição e desafio. Nimrod e seu povo acreditavam que poderiam alcançar os céus, enquanto a Torre de Babel se elevava aos céus como um testemunho da audácia e da grandeza humana. Algo estava prestes a mudar. Deus, que observava atentamente os caminhos dos homens, viu não apenas a grandiosidade da torre, mas também a arrogância e a rebeldia que impulsionavam aquele empreendimento. A despeito das advertências divinas e dos sinais que apontavam para a presença e a vontade de Deus, Nimrod e seu povo persistiam em sua busca pela glória e pela supremacia. Acreditavam que a Torre de Babel não apenas simbolizaria sua grandeza, mas também os elevaria ao status de seres divinos, capazes de desafiar até mesmo os decretos celestiais. Foi então que Deus decidiu agir. Sua resposta à arrogância dos homens não foi uma intervenção direta ou violenta, mas uma manifestação de sua soberania e poder supremos. Ele confundiu suas línguas, fazendo com que aqueles que antes se comunicavam em uma única língua agora falassem em idiomas diversos e incompreensíveis entre si. A confusão das línguas foi um choque para os habitantes de Babel. Onde antes reinava a harmonia e a cooperação, agora havia desentendimentos, mal-entendidos e frustrações. Os trabalhadores da Torre de Babel, que antes compartilhavam uma visão comum e uma linguagem unificada, agora se viam incapazes de se entenderem mutuamente. Essa confusão linguística não apenas interrompeu a construção da torre, mas também provocou a dispersão dos povos pela terra. Grupos que antes estavam unidos sob o comando de Nimrod, agora se separavam, formando comunidades isoladas e linguagens distintas. Surgiram dialetos, idiomas e expressões que refletiam a diversidade e a fragmentação que haviam sido causadas pela intervenção divina. Nimrod, que até então se via como o grande unificador dos homens, viu seu império se desfazer diante de seus olhos. A Torre de Babel, que deveria ser o ápice de seu reinado, tornou-se um símbolo de divisão e confusão.
O orgulho e a arrogância deram lugar à humilhação e à impotência diante da intervenção divina. A dispersão dos povos pela terra foi o resultado inevitável da confusão das línguas. Cada grupo passou a se estabelecer em diferentes regiões, levando consigo suas tradições, culturas e línguas. Surgiram assim as bases para as diversas nações e civilizações que viriam a se desenvolver ao longo dos séculos, cada uma com sua própria história e identidade linguística. A confusão das línguas na Torre de Babel não foi apenas um castigo divino, mas também um lembrete poderoso da soberania e da providência de Deus sobre toda a criação. Ela marcou o fim de uma era de arrogância e rebelião, inaugurando uma nova fase na história da humanidade, marcada pela diversidade, pela fragmentação e pela necessidade de buscar entendimento e cooperação entre os povos. Ao construir a Torre de Babel como um monumento à sua própria glória, Nimrod não apenas desafiou os desígnios celestiais, mas também provocou a dispersão e a confusão que marcam a história da humanidade desde então. Sua visão de unidade e grandeza foi fragmentada pela intervenção divina, que resultou na diversidade de línguas e na separação dos povos pela terra. Deus, em sua soberania e justiça, decidiu agir diante da rebeldia de Nimrod e seu povo. O julgamento divino sobre Nimrod não foi apenas um castigo, mas também uma demonstração de sua autoridade sobre toda a criação. O Senhor não permitiu que a arrogância e a ambição desmedida prevalecessem, mostrando que sua vontade é soberana e que nenhum ser humano está acima de suas leis e mandamentos. A dispersão dos povos pela terra, causada pela confusão das línguas na Torre de Babel, foi um lembrete poderoso do julgamento divino sobre a rebeldia e a busca desenfreada por poder. Cada grupo étnico, cada nação que surgiu daquele evento, carregava consigo as marcas desse julgamento, lembrando-se constantemente da necessidade de humildade e submissão diante de Deus. Nimrod, uma vez visto como o grande líder e unificador dos homens, viu seu império se desfazer diante do julgamento de Deus. Sua busca por autonomia e sua tentativa de desafiar os céus resultaram em humilhação e derrota, mostrando que a verdadeira grandeza não está na exaltação própria, mas na obediência e reverência ao Criador. O julgamento de Deus sobre Nimrod não foi apenas uma punição, mas também uma lição para toda a humanidade. Ensina-nos sobre a importância de reconhecer nossa limitação e submissão diante do Senhor, e sobre os perigos da arrogância e da rebeldia que levam à queda e à dispersão. Assim, a história de Nimrod e da Torre de Babel não é apenas um relato do passado, mas uma narrativa atemporal que nos lembra das consequências de desafiar a vontade divina e da importância de buscar viver em harmonia com os princípios e valores estabelecidos por Deus. Alguns estudiosos e tradições interpretativas sugerem que Nimrod pode ter continuado a desempenhar um papel significativo em eventos posteriores, enquanto outras interpretações sugerem que seu reinado e influência foram diminuídos após o episódio da Torre de Babel. No entanto, é importante observar que essas interpretações são baseadas em conjecturas, e não há relatos bíblicos claros sobre o fim específico de Nimrod. Essa história da antiguidade nos ensina importantes lições. Mostra-nos os perigos da arrogância e da rebelião contra Deus, bem como a consequência da busca desenfreada por poder e glória. Também nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas e a importância da humildade e obediência diante dele. Que possamos aprender com esses acontecimentos e buscar viver em harmonia com a vontade divina.